Olá pessoal, um ótimo dia, uma excelente semana a todos. Espero que vocês e seus familiares estejam todos bem com saúde. Hoje Deus tocou no meu coração para deixar uma mensagem aqui sobre descansar no Senhor. Em Mateus 11, 28, Jesus disse uma frase que parece até mesmo contraditória, mas revela o verdadeiro significado do poder de descansar no Senhor. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso e vos lhe aliviarei. Muita gente tenta conquistar as coisas com a própria força do braço, acredita que faz e acontece, mas nada nessa vida acontece sem permissão a Deus. E muitas das vezes essas pessoas tentam conquistar algo que é somente acessível através da fé e do descanso, e através do deserto e do propósito, que Deus quer te levar para um nível muito maior. E através dessas dificuldades, adversidades, que Deus vai te preparar para que você esteja apto para receber essas bênçãos. O que pouca gente percebe é que descansar no Senhor não é parar de agir. É simplesmente uma postura diferente, uma postura de alma, de espírito, uma maneira diferente, uma maneira espiritual de ver as coisas. É um tipo de mudança que começa de dentro para fora, que cicatriza, uma mudança que cicatriza o coração, que reorganiza a sua mente e limpa o olhar. O descanso verdadeiro nada mais é que uma postura de confiança em Deus, é acreditar sem ver, é confiar plenamente em algo que não se vê. As circunstâncias, oportunidade, na verdade, as adversidades ou desertos nada mais são do que oportunidades para Deus mostrar o verdadeiro poder dele em sua vida. A Bíblia é muito clara em dizer que nesse mundo passaremos por aflições. O diabo, muitas das vezes, ele usa os problemas, as circunstâncias ou até mesmo adversidades para trazer dúvidas, medos, angústias, anseios, para te desanimar, para fazer você desistir de lutar, de viver, deixar de acreditar nas promessas de Deus e olhar somente para as circunstâncias. Para que Deus possa operar, é preciso que paramos de olhar para as adversidades. E devemos olhar principalmente para o tamanho e o poder de Deus, para que nós possamos nos lembrar das coisas e os milagres que Deus já fez e faz todos os dias em nossas vidas. A Bíblia é um exemplo claro disso, onde cita vários exemplos de superação, vários exemplos onde Deus atuou, desde a multiplicação do azeite, onde Deus proveu o maná no deserto, onde Deus multiplicou os peixes, os pães, onde curou pessoas, com lepra, cegos, e enfim, fez diversos milagres aí ao longo dos anos, e Ele fez e faz e continua atuando. O fato de entregar tudo e acreditar exige uma maturidade espiritual. Em Salmos 37, 7, nos ensina para que nós possamos descansar no Senhor e aguardar por Ele com paciência, principalmente nesses dias que a gente vive, na atualidade com a globalização. As pessoas vivem num nível de ansiedade muito grande e esquecem de entregar a vida em Deus, mesmo que falem, às vezes muitas vezes da boca para fora, mas na realidade não vivem realmente o propósito, e acabam se tornando pessoas ansiosas, com imediatismo, querendo que as coisas aconteçam para ontem, e principalmente com as redes sociais. As pessoas se comparam muito com o próximo e às vezes acabam se frustrando, porque fica espelhando a sua própria vida na vida dos outros, E cada um tem um propósito, cada um tem uma vida, cada um tem o seu caminho a ser percorrido, o seu propósito. Então, para que Deus possa operar, é necessário que nós possamos entregar nossa vida de todo o coração, de corpo, alma e espírito, e acreditar na atuação dele. É confiar de todo o seu coração e não apoiar em seu próprio entendimento. O que acontece com frequência é que com a ansiedade e a nossa mente, a gente acha que Deus está demorando, não está atuando, que Ele esqueceu da gente. Mas é que muitas vezes parece demora, parece retrocesso ou até mesmo atraso no céu. Na verdade, nada mais é uma preparação que Deus está realizando para que você esteja apto para receber e atuar no lugar onde Ele quer te colocar. Deus pode usar
seus problemas, as circunstâncias, e nesses momentos você vai entender quando ocorrer a atuação de Deus, é que elas são oportunidades para Deus mostrar o seu realmente, o poder e a vontade e os planos deles que Ele tem para você, para que você possa se mostrar forte e ver qual é a sua realmente, a sua essência, né? Se você está totalmente dependente nele, oportunidades para que você possa se aproximar ainda mais dele e dos seus ensinamentos, da tua palavra, para que ele possa então, enfim, revelar a sua glória. Em Salmos 34:13, pede para que nós possamos guardar nossa língua de todo mal, refrear nossa língua, né? Porque a língua tem poder para edificar e para destruir, e os seus lábios da falsidade. Então afaste-se do mal e faça o bem. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Deus está no comando e no controle de tudo, está vendo tudo. Ele muitas das vezes vê e ouve coisas que a gente vê e não ouve. Então nada passa desapercebido pelos olhos do Criador. Em Lucas 22:42 nos ensina que se queres, afasta de... ele ensina que é para a gente abrir mão da própria vontade, porque às vezes a gente tem uma certa tendência de reclamar, né, murmurar, porque até mesmo porque a gente não entende o processo. E em vez de murmurar e reclamar, eu muitas das vezes eu utilizo a seguinte pergunta: Deus, o que você está querendo me ensinar com isso? E o que eu preciso aprender e aonde o Senhor quer me levar? Revela a minha tua vontade, só me capacita e me fortalece ao longo do processo. E justamente nessa passagem de Lucas 22:42, onde fala que se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Outro exemplo, na passagem do barco, onde durante uma tempestade, todos os discípulos se desesperaram, né, enquanto Jesus dormia ao meio do caos. Essa passagem está em Marcos 4, 35, 41. Às vezes Deus permite a tempestade, o deserto, não para nos afogar, mas para revelar o quanto confiamos nele nesse momento de adversidade e dificuldade. E nesse momento que a gente deve se perguntar, devemos nos perguntar, não é onde Deus está, reclamar ou murmurar que Deus esqueceu da gente. Nós devemos sim perguntar, onde realmente está a minha fé? Para que Deus possa nos fortalecer, nos guiar, nos orientar, porque Deus ele fala em diversos sinais, e é importante que nós estejamos aptos, através do jejum, da oração e da comunhão com Deus, para identificar esses sinais e saber discernir o que é bom e o que é ruim, que Ele vai te mostrar e confirmar de alguma maneira. E em Salmos 34:18, nos ensina que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo pode até passar por muitas aflições, adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Em Salmos 37:4 nos ensina: deleite-se no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Então descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência, pois o Senhor ama quem pratica a justiça. Em Provérbios 11:8 explica que nós que não estamos isentos nem imunes a adversidades, ao problema e à dor, mas temos a promessa de que seremos libertos de todas as tribulações. E aí eu gostaria de trazer um exemplo. Imagina um agricultor, mesmo sem saber a colheita, né, ele semeia e plantia uma semente, mesmo ele não fica acordado, ele descansa no Senhor, ele não fica ansioso, ele não vai lá, fica mexendo na terra, puxando a raiz, ou tentando ver como que ele está se desenvolvendo, né, para confirmar se a semente que foi lançada ao solo, ela está crescendo. E Deus nos explica que para a semente germinar, ela precisa primeiro morrer, né, quando ela é lançada ao solo. Então, o agricultor, ele simplesmente acredita, confia e aguarda, né, pois sabe que existe um processo invisível ocorrendo. Na Bíblia temos o exemplo de Ruth, que colhia espigas humildemente no meio do pasto, né, mas o Criador em secreto estava escrevendo a história dela com Boaz. Ela simplesmente fez a parte dela, creu, acreditou, viveu o propósito, né,
e deixou o céu agir. As maiores vitórias muitas das vezes acontecem enquanto dormimos, no mundo espiritual, enquanto descansamos, e mesmo que estejamos dormindo, Deus continua trabalhando e atuando. Em Salmos 127, 2, é algo difícil de entender, mas o Salmos explica que aos seus amados, Deus, dá enquanto dorme. E muitas das vezes durante a madrugada que o agir divino acontece. É quando o coração descansa, é que Deus trabalha. Então, descanse, entregue e confie no Senhor. Independente do que você esteja vivendo, passando ou enfrentando, fé é acreditar em algo que não se vê. E o tempo do silêncio é templo de construção e de agir de Deus. Espero que essa mensagem possa chegar no seu coração. Deus abençoe, um ótimo dia e uma excelente semana. Fique com Deus.